Saudações a todos! Hoje temos a honra de receber o Dr. Romerson, psiquiatra, mestre em cuidados primários em saúde, doutorando em ciências da saúde, docente universitário e nosso grande parceiro do NUPES. Dr. Romerson, seja muito bem-vindo e hoje gostaríamos de conversar sobre um tema urgente, a proibição dos smartphones nas escolas. Essa discussão ganha cada vez mais destaque, especialmente pelos impactos na aprendizagem e no desenvolvimento dos jovens. E, para começar, quais sinais e sintomas podem indicar que um jovem está desenvolvendo dependência do smartphone? E como esse comportamento afeta o ambiente escolar? Boa tarde, Paulo. Eu que agradeço o convite. É um prazer compartilhar, uma discussão temática sobre um assunto tão importante. A questão do uso do celular ela é uma temática que abrange, os diversos aspectos de nossa vida. Identificar o limite entre o que é considerado o uso saudável das telas, um uso normal, de um uso patológico que pode trazer repercussões é uma tarefa bem difícil e isso perpassa ali por uma avaliação individualizada, sabe? Mas nós temos alguns padrões de comportamentos que refletem sim um processo psicopatológico decorrente do uso excessivo dos recursos digitais, né? Um deles vão ser assim, às vezes o adolescente que às vezes já é por natural uma pessoa que tem uma oscilação emocional já esperada. No entanto, quando a gente está com um adolescente, que está fazendo uso de forma, intensa e já é uma condição de adicção, esse adolescente ele vai apresentar comportamentos como irritabilidade, uma oscilação afetiva mais intensa, ele vai tender a um isolamento social. Os momentos em que há uma retirada desse recurso normalmente é acompanhado de um padrão de comportamento às vezes mais explosivo, mais ansioso, né? E esse adolescente pode ter algumas manifestações no ambiente escolar, né? Como impulsividade, irritabilidade, capacidade de concentração reduzida, que hoje é um grande problema nas escolas, né? Em muitos casos tem sido confundido com o transtorno do déficit de atenção e, na verdade, é uma manifestação sintomática decorrente de outra patologia, que seria a dependência dos recursos digitais, que afeta, de forma muito específica a nossa cognição e especificamente a nossa capacidade de sustentar a atenção em um foco necessário. Recentemente, em conformidade com a Lei Federal 15.100 de 2025, Minas Gerais regulamentou e implementou diretrizes quanto à restrição do uso de celulares nas escolas, permitindo apenas para fins pedagógicos supervisionados. O senhor acredita que essa política pode contribuir para a redução de problemas como ansiedade, depressão e déficit de atenção entre os alunos? Sem dúvida, eu acho que foi uma medida importante, um assunto que gera, uma divergência aí no meio social, assim, quando a gente aborda a temática, mas ao meu ver, pelo que a gente tem avaliado, a repercussão desse uso desenfreado, no aspecto clínico, psíquico desses pacientes, eu acho que traz tantos problemas que esse processo de iniciar essa moderação, principalmente no ambiente escolar, sim, é muito benéfico e pode ajudar muito o processo como um todo, né? Então, existem crianças que, no momento que não estão na escola, elas estão integralmente expostas, ao recurso digital e normalmente às redes sociais, que tem aí uma correlação ainda maior com doenças psíquicas como ansiedade e depressão. Então, essa restrição no ambiente escolar já é um momento em que há uma privação do uso, de forma recreativa e não supervisionada no ambiente escolar. Então, sim, eu creio que essa limitação do uso pode trazer, sim, redução, de incidência de transtornos, tão frequentes como a ansiedade, depressão, mas no caso desses transtornos correlacionados a esse uso, né? Então, nem toda ansiedade, nem toda depressão, ela decorre do uso do smartphone, mas sim o uso do smartphone intensifica isso. Em alguns casos, pode ser a causa principal do transtorno mental. Então, creio que pode haver sim uma melhora nesse sentido, mas é importante que a gente não seja muito simplista no sentido de tentar resolver todo o problema apenas com essa restrição. É um problema muito mais amplo do que isso, exige medidas muito mais complexas que eu acho que passa pelo processo, de educação digital, tanto nos adultos como no adolescente, dos professores. Então é uma temática que ao longo do tempo creio que a sociedade ela vai
direcionar isso de uma forma, né, própria e de acordo com a progressão dos fatos, assim. Mas eu acho sim que é uma medida fundamental para que nós comecemos, né, a abordar isso de uma forma mais específica e reduzir esse impacto, né, na saúde coletiva hoje. Um dos desafios na restrição de smartphones é a chamada ansiedade de desconexão ou Fear of Missing Out, quando os jovens relatam angústia e medo por estarem desconectados. Como as escolas podem lidar com essas reações sem ignorar os riscos do uso excessivo do aparelho? Sim. O fear of missing out é um padrão comportamental muito frequente em qualquer dependência, né, em qualquer comportamento adicto. Então, a retirada do objeto de adicção, de dependência, ela é seguida de forma imediata por alguns sintomas reativos, né, de compensação. Por isso que o comportamento ele é tão fortalecido, é tão intenso a ponto de desenvolver um comportamento, né, uma dependência dos recursos digitais. Então, essa sensação de estar por fora, de estar perdendo algo, ela nada mais é do que um início de um sintoma de abstinência, que ele termina reforçando, né, o uso ao longo do tempo. Então, caso o adolescente ele tenha disponível, quando ele tenta fazer a restrição de forma espontânea, automaticamente ele vai voltar ao uso por causa dessa percepção, desses desconfortos que a retirada do objeto de dependência gera. Então não tem como assim a escola evitar esse desconforto. Isso eu acho que vai ser muito intenso, principalmente no começo, né? Mas a tendência é que a progressão, passar dos dias, isso se torne mais comum. Inclusive os adolescentes eles comecem a desfrutar, né, de um ambiente coletivo mais agradável, uma percepção social mais desenvolvida, que isso é fundamental aí para o desenvolvimento, né, neuropsicológico e social que os adolescentes necessitam. Então, sim, no começo eu acho que isso vai ter um efeito que a escola vai ter que lidar, mas que pode trazer complicações. Mas o passar do tempo, os benefícios dessa restrição, elas vão ser bastante, né, valorizados, inclusive pelo próprio adolescente. Então, conforme já foi dito pelo senhor, essas políticas exclusivamente não conseguem resolver toda essa questão. Qual outra abordagem ou medida o senhor considera que pode contribuir associado a essa restrição para mitigar o problema e como as escolas podem compartilhar esse momento de decisão e responsabilidade Sim, com as sim. famílias? É uma questão bem complexa, né? Assim, eu ainda não sei como que vai ser incorporar essas novas restrições de uma forma prática no ambiente escolar coletivo. Né? O meu receio é que haja uma sobrecarga, principalmente dos professores, né? Que me parece que em alguns casos ele vai ser o responsável pela fiscalização. Então nós já temos um professor sobrecarregado, né, que tem ali um conjunto de alunos que demandam e restringir isso é uma tarefa bastante, né, árdua no início. Então eu creio que, além da restrição, é importante que haja sim um processo de educação digital, inclusive no ambiente escolar, na sala de aula, para o aluno entender o que está sendo feito, ele entender as complicações, né, do uso excessivo. E esse processo ele é um processo que ele tem que englobar a família. Eu acho que a orientação parental, né, a questão da notificação dos pais é uma coisa muito válida, mas os pais também eles têm que estarem no processo de uma forma consciente, de uma forma, né, orientada através do conhecimento. Então não sei como nós podemos chegar lá, né? Então eu acho que essa orientação progressiva da sociedade ela vai acontecer, né? Os recursos digitais eles estão aí, eles trazem benefícios importantes, eles trazem, né, possibilidades diferentes para todos nós, de trabalho, de interação, de estudo, de pesquisa, mas nós precisamos desenvolver habilidades compatíveis, né, com essas possibilidades, para que possamos extrair, né, tudo que é possível e não ser prejudicado, né, pelo uso, né, inadequado. Então, para finalizarmos, que mensagem o senhor deixaria para os pais, as escolas e os adolescentes nesse contexto de saúde mental no meio digital
sem que façamos também uma caça às bruxas a essas tecnologias. Sim, ótimo. O caça às bruxas eu acho que é uma colocação muito propícia, né? Que nós temos, às vezes, a tendência a romper totalmente com aquilo que nós tememos, com aquilo que nós, né, não estamos hábeis a lidar. Eu não acho que seja por aí, eu acho que, como eu acabo de falar, o recurso digital é uma possibilidade que veio para ficar. Ele traz possibilidades, inclusive no campo educacional. Então, a orientação que acho que a palavra final é no sentido de educação. Nós precisamos nos informar sobre a temática, nós precisamos, né, buscar formas alternativas, né, de lidar com isso, nós precisamos discutir de uma forma contínua a temática, porque essa questão, da forma como ela está, nós já temos visto prejuízos e repercussões assim importantes na saúde mental. Então, da forma como ela está, não é possível continuar. Então, a palavra que eu deixo de final é essa é a temática, né, da nossa época. Então, nós aprendermos a lidar com isso de uma forma saudável, a lidar com isso de uma forma potencial é o nosso desafio. Então, discutir isso e conhecer sobre as possibilidades, conhecer sobre os riscos, eu acho que é o caminho inicial, né, para a gente lidar aí com esse problema, né, que impacta aí a saúde mental de todos nós, não só dos adolescentes, de uma forma coletiva. Então, é o nosso principal problema de saúde na atualidade, é as complicações desse uso inadequado. Então, nós temos sim que discutir, né, como sociedade, como família, como escola, sobre, os caminhos que serão percorridos. Professor, então, novamente, nosso muito obrigado por se dispor a fazer esses apontamentos especializados e por sempre colaborar com o NUPES. É uma honra. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Espero que tenhamos novas oportunidades aí para rediscutir essa temática, né? Que não, né, nós não sabemos tudo e cada vez que conhecemos mais é necessário a rediscussão, o reposicionamento. Esse é um processo dinâmico, difícil, mas fundamental para a nossa sociedade, para as nossas famílias, para a nossa saúde mental.